Meus irmãos, eu quero hoje fazer uma síntese do trimestre. O tema foi a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Há 3 formas de fazer um resumo da escola bíblica dominical ou do trimestre. A primeira forma é falar da última lição. Esta é uma estratégia. A segunda forma é falar de um tema geral de todo o trimestre. Pega ali o tema, caminhada cristã, e fala como um todo. E a terceira forma é falar de forma bem sintética e rápida, de lição por lição. Eu vou utilizar esta terceira forma de fazer o fechamento da escola dominical. Eu vou fazer aqui um resumo, vou trazer aqui uma exposição bem sintética de lição por lição. Você que tem a revista, se quiser abrir lá na primeira lição, abra. De repente você tem a revista no celular, quiser acompanhar também, acompanhe, e vamos retomar esses assuntos muito interessantes. Eu começo dizendo que o que a matéria do trimestre tratou foi da matéria de soteriologia, doutrina da salvação. E nós tínhamos estudado antes eclesiologia, doutrina da igreja, e agora nós estamos fechando um trimestre de soteriologia. E dentro da soteriologia, nós temos um ponto que é chamado a soteriologia em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Salvação antes, salvação durante, salvação depois. E nós temos uma outra forma de falar da soteriologia em 3 tempos, que é a ordos salutis. Essa expressão ordos salutis é uma expressão latina que quer dizer a ordem da salvação, a ordem da soteriologia. A soteriologia é a doutrina que estuda a salvação, porque em grego soter é salvador e soteria é salvação, saúde, livramento, redenção. Então, a ordos salutis é a ordem da salvação. São os eventos que antecedem a salvação e que sucedem durante o processo salvífico e que tem a ver também com a consumação da salvação. Então, essa matéria que nós estudamos, ou esse trimestre, foi todo baseado na ordos salutis. Quer dizer, foi baseado na ordem dos eventos soteriológicos. Só que para ficar poético, para se tornar acessível, foi utilizada uma figura de linguagem. E a figura de linguagem é aquela baseada num clássico da literatura cristã, que é o 2º livro mais vendido do mundo, que é a obra de John Bunyan, O Peregrino. E aí então foi tomado como base essa figura do cristão como um peregrino caminhando por um caminho que é o caminho da salvação. Por isso que o trimestre tomou como ideia a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade e da perseverança até o céu. O livro do John Bunyan é um clássico da literatura cristã e é um livro que seria interessante se todos pudéssemos ler, chamado O Peregrino, um livro que foi escrito no final do século XVII, para o começo do século XVIII. Só o Charles Haddon Spurgeon leu esse livro mais de 100 vezes e é um best-seller
da literatura cristã, e aqui tem essa referência de que a caminhada da fé, ela está baseada nisso, numa estrada, e tem um viajante, um transeunte, um nômade, tem um peregrino que está nessa estrada, e aí esse peregrino vai passando por fases nessa estrada. Foi essa ideia que foi trabalhada aqui. E nós começamos lá com a lição de número 1, que o tema era o início da caminhada. E nós tivemos ali um texto áureo, que foi João 3,3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós tivemos uma verdade prática ali, que foi o novo nascimento. Marca o início da caminhada, da jornada do crente em Cristo. E eu ressalto, quanto ao novo nascimento, ao início da caminhada, algumas lições importantes. A primeira delas é que o ser humano, ele pode caminhar apenas por 2 caminhos na vida. O primeiro caminho é o caminho humano, um caminho natural, um caminho material, um caminho carnal, um caminho racional. E o segundo caminho é o caminho de Cristo, que é o caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho da confissão, o caminho do arrependimento, o caminho da pureza, o caminho da santidade, o caminho do desenvolvimento espiritual, o caminho da transcendência, o caminho da metafísica, o caminho da fé, o caminho que nos leva para Deus. Então essa é a primeira lição que eu destaco, que na vida você pode escolher entre esses 2 caminhos, ou um caminho meramente humano, secular, passageiro, efêmero, que reduz-se apenas a essa existência terrenal, ou um caminho mais excelente, mais nobre, mais digno, mais dadivoso, que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. E nós que estamos aqui já escolhemos entre esses 2 caminhos qual foi a nossa rota, ou qual é a nossa rota. E a nossa rota, o nosso caminho, é o caminho de Cristo. Nós estamos aqui porque entramos por esse caminho. Estamos aqui porque escolhemos Cristo. Estamos aqui porque na encruzilhada da existência humana, ao invés de entrarmos para o caminho daquilo que é ordinário, escolhemos a excepcionalidade de estar no caminho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso é uma bênção. A segunda lição que eu pondero desta primeira parte é que o caminho humano é retratado por Jesus em João 3,6, quando ele fala que o que é nascido na carne é o que? É carne. É retratado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 2,14, quando Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, é o caminho natural. O caminho natural, o caminho da carne, esse é o caminho do homem. É a vida meramente orgânica, é o nascer, viver e morrer. É o caminho e a vida meramente animalesca. É o caminho que não nos distingue de nenhuma outra espécie criada. É o caminho do simples existir. Esse é o caminho do homem. Assemelha-se à vida das estrelas, que surgem, brilham por um tempo, duram alguns anos, mas depois simplesmente morrem e ninguém sabe mais a respeito do seu lugar. Esse é o caminho do homem, é o caminho comum, é o caminho do mundo, é o caminho natural, é o caminho se nós não fizermos nada. Mas o caminho de Cristo, ele é retratado por Jesus com uma outra expressão, a expressão do novo nascimento de João 3,3. E disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver a Deus. É retratado por Paulo em Romanos capítulo 6, verso 4, de sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitemos para a glória de Deus Pai.
e assim andemos em novidade de vida. Paulo diz, em novidade de vida. É também o texto falado por Pedro, em 1 de Pedro 1,23, quando Pedro vai dizer, pois vocês, pela vida eterna e pela palavra de Deus, nasceram de novo. Agora não como filhos biológicos, não como filhos naturais de vossos pais, mas vocês nasceram de novo como filhos de Deus, filhos de um pai que é imortal e não de pais mortais. 1 de Pedro 1,23. Esse novo caminho começa onde? Começa na conversão, começa no novo nascimento, começa na regeneração, começa no encontro com Cristo. É um novo e vivo caminho escrito pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou, pelo véu que é a sua carne, que foi rasgado em nosso favor. Então nós entramos por este novo caminho, através de aceitar Jesus, através de confessar Jesus, através de vir aqui na frente e fazer uma profissão de fé, através de descermos as águas batismais por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e através de sermos inseridos no corpo de Cristo, através da Eucaristia, da ceia do Senhor. Quando nós passamos por esses rudimentos da fé, quando nós passamos por esse princípio da caminhada, nós entramos neste novo e vivo caminho. Nós estamos no caminho de Cristo. Aí nós passamos para a lição de número 2, que o tema foi a escolha entre a porta estreita e a porta larga, e o caminho estreito e o caminho largo. O texto áureo foi Lucas capítulo 13, versículo 24, quando há um conselho de Jesus, porfiai. Essa palavra porfiar quer dizer briguem, lutem, façam de tudo para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nós tivemos uma verdade prática na segunda lição, que foi a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. E nós temos algumas lições importantes quanto a isso. A primeira delas é que Jesus falou sobre a porta larga e sobre o caminho largo. E o que são porta larga e caminho largo? São figuras de linguagem, são metonímias apresentadas por Jesus para ilustrar uma vida sem compromisso com Cristo, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com a pureza, sem santidade, sem temor, uma vida mundana, a vida ilustrada por Juízes capítulo 21, versículo 25, e naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem lhe parecia aos olhos. Uma vida ilustrada por João capítulo 3, versículo 19, e a condenação é esta, que a luz raiou aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz para que as suas obras não fossem manifestadas. Então andar pela porta estreita e pelo caminho estreito é andar sem renúncia, é andar sem submissão, é andar sem temor, é andar sem prudência, é andar sem diligência, é andar sem nenhum rigor, é andar sem exigência, é andar a Deus dará, entregue ao acaso, entregue ao destino, entregue à própria sorte, entregue à própria vontade, entregue aos próprios desejos. Andar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita é o contrário disso. O Senhor Jesus também falou a respeito do dever dos servos de Cristo de não entrar pela porta larga e pelo caminho largo, mas pelo dever de entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito. E o que são porta estreita e caminho estreito? São figuras de linguagens também, são metonímias que ilustram uma vida de quê? Uma vida de renúncia. Ilustram uma vida de compromisso com Cristo, com a sua palavra e seu ensino. Isso está descrito lá em Provérbios 25, 15 e 24, aliás, quando diz, para o entendido o caminho da vida leva para cima, mas para o que se desvia, o caminho leva para o inferno e para baixo. A palavra em grego para apertado é a palavra tibó,
que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Ilustra o quê? Ilustra a renúncia. Paulo usa um texto para descrever sua própria experiência de caminho e porta estreita, lá em 1 Coríntios 9,17. Eu gosto desse texto. Quando 1 Coríntios 9,17, Paulo vai dizer: contudo eu esmurro o meu próprio corpo, e eu faço desse corpo o meu escravo, eu o reduzo à escravidão, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado ou venha me perder. O caminho da porta estreita e o caminho estreito é exatamente esse caminho da renúncia, esse caminho do autocontrole, esse caminho da prensa, esse caminho da limitação, de impor para si mesmo limites. E Paulo, na sua luta por entrar por essa porta estreita e por caminhar nesse caminho estreito, Paulo diz: eu esmurro o meu próprio corpo. Não é que Paulo praticava aquilo que a ordem católica Opus Dei pratica, que é o autoflagelo. Paulo não praticava o autoflagelo, porque o autoflagelo não é algo que é concebível pela fé cristã e pela teologia cristã. Mas o que Paulo fazia era dizer não para si mesmo. Nós dizemos muito sim para nós mesmos. Nós dizemos muito que nós merecemos o que queremos, que nós somos dignos do que queremos. Mas a porta estreita e o caminho estreito é o caminho inverso. É dizer não para si mesmo. É fechar o coração para si mesmo. E dizer para a própria alma: aquieta-se dentro de mim, ó minha alma, e espera em Deus, e só em Deus, a sua salvação. Isso é caminho estreito. É uma vida de dizer não para os prazeres. É uma vida de dizer não para os chamamentos do mundo. É uma vida de dizer não para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Dizer não para manter-se perto do Senhor. Aqui estão os irmãos que resolveram entrar pelo caminho estreito e pela porta estreita. Destes é o reino dos céus. Depois nós partimos para a terceira lição, cujo tema foi o céu, o destino do cristão. E nós tivemos como texto áureo Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na verdade prática, nós falamos sobre o crente deve viver uma vida cristã com a mente voltada para o céu, a sua legítima esperança. E nós temos algumas lições aqui importantes. A primeira delas foi a definição de céu. A palavra hebraica, Shamaí, ela aparece 419 vezes no Antigo Testamento. A palavra para céu, no Novo Testamento, a palavra grega é ouranos. E ela aparece 280 vezes, quer dizer, a Bíblia é um livro que revela o céu. O Dwight L. Moody falou que a Bíblia, ela não descreve o céu de forma pormenorizada, mas ela descreve o céu a ponto de desejarmos ir para lá. Qual é o limite da descrição que a Bíblia faz do céu? Até gerar em nós o desejo de estar lá, o desejo de habitar ali, o desejo de ficar ali. A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de céus. Ela fala do céu atmosférico. Que céu atmosférico é esse? É esse da abóbada celeste que a gente olha e vê a atmosfera. A Bíblia fala do céu cósmico. O que é o céu cósmico? Seria o céu para além da abóbada celeste, o céu feito pelos planetas, pelos sistemas planetários, feito pelo universo. E nós temos o céu dos céus. O apóstolo São Paulo, ele não se prende ao céu atmosférico e não se prende também ao céu cósmico, mas ele glorifica a Deus porque ele recebeu a dádiva de visitar o céu dos céus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele diz: eu conheço um homem em Cristo. Ele estava falando dele mesmo, mas havia tanto pudor em Paulo para falar das grandezas de Deus, que ele disse: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se foi no corpo ou fora do corpo, quer dizer, se ele foi arrancado da terra e entrou no céu, ou se ele permaneceu com o corpo na terra, mas a mente dele foi transladada para o céu, eu não sei. Ele disse: se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, mas eu sei que esse homem foi arrebatado,
foi um arrebatamento físico ou se foi um arrebatamento de sentidos, eu não sei, mas ele foi arrebatado, aonde? Até o terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis, que ao mortal não é lícito nem falar, nem imaginar. Para o cristão, o mais importante é exatamente o terceiro céu. A segunda lição que a gente aprendeu nessa aula foi que o céu é o destino dos cristãos. O nosso destino não é reencarnar. O nosso destino não é ser anexado ao grande espírito. Um dia eu estava conversando com um estoicista e eu falei para ele: você acredita no quê? E ele disse: eu acredito que nós, quando morremos, somos conectados espiritualmente ao grande espírito. Aí eu falei: e esse grande espírito? Ele falou: é toda a energia que move a natureza. Eu falei: e você vive na vida com essa expectativa? Ele disse: eu vivo na vida com essa expectativa, meu destino é este. O outro diz: o meu destino é reencarnar, para quem sabe eu tenha uma melhor sorte no futuro, na próxima reencarnação. Também o destino do cristão não é reinar eternamente aqui na terra. Tem gente que quer reinar eternamente aqui nesse mundo, quer reinar nessa terra, e ensina isso, e cultiva isso, mas o destino do cristão não é esse. O alvo da fé cristã é que estaremos para sempre com o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatado aí é rapardizo, e rapardizo quer dizer o quê? Seremos raptados, seremos arrancados subitamente, seremos tomados violentamente, seremos tirados violentamente. Você tem um dono, e quando o seu dono vier chamar e buscar você, aleluia, nada te prenderá. Tem irmão que diz assim: eu tenho que ficar concentrado o tempo todo, porque pode ser que a hora que o Senhor chama eu não ouço. Fique tranquilo, o Senhor conhece os que são dele, e na hora que ele te chamar, de algum modo a voz dele será, aleluia, bradada no seu coração, e você ouvirá: amada minha, noiva minha, levanta e vem, levanta e vem. E você pode estar fazendo o que for, você pode estar trabalhando, você pode estar dirigindo, você pode estar fazendo o que for, você ouvirá a voz do bom pastor. E a ovelha, quando ouve a voz do bom pastor, ela para tudo e ela ouve a voz do bom pastor. Nós seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor nas nuvens, aleluia, e estaremos para sempre com o Senhor. Agora é interessante que isso é uma expectativa escatológica, futurística, mas nós já estamos vivendo no ambiente do céu, na atmosfera do céu. Nós já estamos em clima do céu, porque isso, o apóstolo São Paulo em Efésios 1,3, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já está nas regiões celestiais, você já está em Cristo, e você já está assentado em glória com Cristo. Isso é uma promessa escatológica. Sim, vai chegar o momento da concretude, que teologicamente falando é o momento da glorificação. Mas antes da glorificação, nessa caminhada terrena, você já pode sentir um pedaço do céu dentro de você, e já pode se sentir pertencente a este nome, cidadão do céu. Você é cidadão do céu, você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios 2,6, Paulo vai dizer: nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso não é que vai acontecer, isso já aconteceu. Você já está em Cristo, você já está assentado em Cristo, e você já está nesse clima do céu. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 3, quando Hebreus vai falando ali sobre alguns nomes dos cristãos. Aí ele vai falar que os cristãos são chamados e tal, aí depois ele vai falar assim: vocacionados para o celestial. Existe uma vocação em nós, existe uma inclinação em nós, existe uma habilidade em nós, existe uma prerrogativa em nós, que quando o escritor aos Hebreus foi nominar, ele falou assim: isso daí é próprio de gente que tem uma vocação para o céu.
esse comportamento, essa postura, essa forma de viver, de proceder, é própria de quem é daquela região ali, é própria de quem é daquele lugar. Quando você ouve um nordestino falar, você logo diz assim: esse homem aí é do Nordeste. Quando você ouve um carioca falar, a tia da tia Jô que tá tiererê contigo, você te pegava, te bater a beça. Quando você ouve o carioca falar, pelo chiado, você diz: isso aí é do Rio de Janeiro. Quando você ouve um mineiro falar, no outro dia, Belo Horizonte, você fala: isso aí é de Minas. E quando você ouve um crente falar, você diz: isso aí tem vocação para o céu. Isso aí não é da terra não. Aleluia. Ele tem outros valores. Aleluia. Ele tem outra mente. Ele tem outra percepção da vida, outra cosmovisão de mundo. Ele está aqui, mas não é daqui. Ele está aqui, mas ele não pertence a esse lugar. Quantos vocacionados para o celestial nós temos aqui? Eu acho bonito aquele texto de Pedro lá, quando a mulher lá, a porteira, identifica Pedro. Lembra que Pedro negou Jesus, lembra disso? Mas ela achou estranho, porque o Pedro era muito caracterizado por Jesus. Ele tinha as características de Jesus. Ela disse: você não é de Jesus? Aí ele disse: não sou, mas você parece com ele. Você não é de Jesus não, mas você fala como ele fala. Você não é de Jesus não, eu não sou, mas você cheira como ele cheira. Existem evidências em você que você não é daqui. Existem evidências em você que você é, aleluia, cidadão dos céus. A lição de número 4, o tema foi como se conduzir na caminhada. E o texto áureo foi Colossenses capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática foi: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. E algumas lições importantes eu destaquei. A primeira delas é que o cristão deve caminhar nesse mundo sabendo que o mundo jaz no maligno. 1 de João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus, e que sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. Por isso é fundamental que o cristão tenha ciência de que enfrentará aflições nesse mundo, mas precisa ter bom ânimo, como Jesus disse em João 16,33: eu tenho-vos dito isto para que vocês tenham em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse mundo jaz no maligno. O cristão não pode ficar admirado com as atrocidades, com as barbáries, com as selvagerias. O cristão não pode ficar abismado, achando que esse mundo aqui teria outra sorte, porque esse mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus desse século, é o príncipe desse mundo, cegou o entendimento dos homens. Satanás manda nesse mundo. E então o cristão ele tem que ter essa percepção de que ele precisa ter sabedoria para comportar-se, para proceder nesse mundo. A segunda lição é que é preciso ter uma sabedoria segundo um modelo, segundo um padrão. Qual é o padrão de sabedoria? Qual é o padrão de inteligência? Qual é o padrão de conhecimento? Qual é o padrão racional? Será que é o padrão dos filósofos gregos? Será que era o padrão do rabinato judaico? Será que era o padrão da filosofia recente? Não! O padrão de sabedoria para que vivamos nesse mundo em trevas como luz é o padrão baseado em Cristo. Cristo é o paradigma, Cristo é o referencial, Cristo é o modelo, Cristo é a bússola. E nós precisamos nos guiar nesse mundo à luz do modelo de Cristo. Cristo também viveu nesse mundo que jaz no maligno. Cristo também viveu nesse mundo do príncipe deste século, sendo Satanás. Cristo também viveu nesse mundo que é um mundo atroz. Mas como é que Cristo procedeu? É com base no modelo de Cristo que nós devemos proceder. E aí 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, tem um texto aqui magnífico. Diz assim: porque para isto sois chamados,
Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. A palavra grega para pisaduras, que aparece em 1 de Pedro 2,21, é a palavra upogramos. E upogramos em grego tem a ver com a educação primária grega, onde um professor ia ensinar um garoto, e para ensinar o garoto ele tomava uma tábua, e ele colocava dentro dessa tábua, ou em cima dessa tábua, argila, e fazia como se fosse ali uma pedra para escrever. E o professor pegava algum instrumento pontiagudo, e o professor ia fazendo o alfabeto grego. E depois a criança, o aprendiz, o aluno, chegava lá e fazia aquilo que é upogramos, que é o quê? É riscar, é andar na pisadura, é andar no mesmo caminho. Ele pegava o instrumento, o aluno, e ele não podia inovar, fazer uma nova letra. Ele não podia criar. Ele tinha que ir lá na letra e nos veios, nas fissuras. Ele tinha que ir lá exatamente nos vãos. Ele tinha que ir lá exatamente nos cortes que o professor fez na argila. E ele tinha que andar certinho naquele corte, certinho naquele corte, certinho naquele corte. É essa palavra que Pedro diz: nós devemos andar nas pisaduras de Cristo, ou seja, ande na passada de Cristo, ande no caminho de Cristo, escreva sobre as letras de Cristo, imite Jesus e vai se conduzindo assim, e do mesmo jeito que Cristo triunfou sobre o mundo, você também triunfará. Você também triunfará. Quem aqui fez caderno de caligrafia, tem uma letra bonita. Mas quem fez caderno de caligrafia, tinha que ir lá escrever, e você não podia inventar letra. Tem irmão que inventou letra, escreve até hoje, inventou letra. Você olha assim e você fala: que letra é essa? É um A, mas é um A que não é o arábico, é um A que é só da cabeça dele. Ninguém lê aquele A, mas ele fala: tem A aí. Eu acho estranho que vocês não leram o A aqui. Ele inventou a letra. Mas quem andou pelo caderno de caligrafia direitinho, o programos, foi escrevendo direitinho, aleluia, foi aprendendo. Jesus deixou o caminho, Jesus deixou as pisaduras, Jesus deixou a palmilhada, Jesus deixou a senda. Como é que a gente vence andando pelo caminho de Jesus? Andar com sabedoria é andar de acordo com o caminho que Jesus deixou. Na quinta lição nós tratamos sobre o tema os inimigos do cristão. E aí o texto áureo foi Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26. Se vivermos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A verdade prática foi a jornada da fé. Na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar. Esses inimigos são o diabo, a carne e o mundo, e o pecado, mas em Cristo somos vencedores. E nesta aula, nesta lição, nós falamos sobre os 3 inimigos principais do crente. O primeiro inimigo é o diabo, e o diabo ele é real. No Antigo Testamento, Satanás atuou no livro de Gênesis capítulo 3 para derrubar o homem, e ele derrubou o homem. Ele fez com que o homem fosse expulso do Éden. Em Ezequiel capítulo de número 28, e Isaías 14 e Zacarias 4, Satanás ele derrubou anjos. Veja que no Éden, em Gênesis 3, ele derruba Adão e Eva. E em Isaías 14, Ezequiel 28, Zacarias 4, ele derruba anjos. Então isso fala da sua queda e fala dele derrubar anjos da presença de Deus. Eu gosto da expressão de Judas, quando Judas diz assim, que Deus encerrou anjos em cadeias, porque eles não guardaram o seu principado. Eram príncipes de Deus, poderosos, eram seres gloriosos, mas com a habilidade, com a expressão de Satanás, Satanás fez anjos caírem. Na tentação de Jesus, Satanás foi ousado, e ele tentou derrubar Jesus. Veja, ele derrubou Adão, ele derrubou anjos. Jesus não foi poupado. Alguém diz assim: não, Satanás não teria a ousadia de tentar derrubar Jesus. Que Jesus vire homem para ele ver, que Jesus vá para o deserto para ele ver,
que Jesus fique numa situação de vulnerabilidade para ele ver. Quando Jesus está na sua humanidade, no deserto e com fome, quem se apresenta? É Satanás. Ele é ousado. Satanás, ele é chamado aliás, em João 13, Jesus fala que Satanás entrou em Judas. Ele entra na igreja. Se a igreja está ilustrada pelos 12, pelo colégio apostólico, então Satanás está na igreja. Satanás está aqui, eu sinto em dizer para os irmãos, mas ele está aqui também. Ele está ouvindo essa pregação. Os demônios estão aqui ao derredor aqui, mas eles estão aqui, eles estão ouvindo. Do mesmo jeito que essa pregação, que essa aula, que isso aqui chega no ouvido dos irmãos, chega também no ouvido dos demônios. Os demônios estão em torno dessa igreja. Há uma camada de anjos entre a igreja e os demônios, mas os demônios estão aqui. E aí nós precisamos ter essa ligeireza, essa esperteza, porque ele pode entrar até no coração de um discípulo. Jesus, durante o seu ministério, ele enfrentou muitos demônios. Em Gadara, ele expulsou de um sujeito uma legião de demônios. A legião é um número do exército romano, 6.000 soldados. Porventura tinham 6.000 demônios naquele sujeito? Pode ser que tinham 2.000 demônios. Um demônio não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, se tinham 2.000 porcos, cada demônio entrou num porco. Então, provavelmente, os demônios tinham 2.000 demônios. Veja que Jesus falou assim: se uma pessoa for liberta do demônio, esse demônio sai e busca 7, não é isso? E o segundo estado será pior do que o primeiro. 1 é terrível, 7 Jesus falou que é pior do que o primeiro. E 2.000? 2.000 desumaniza, 2.000 marginaliza, segrega, faz exatamente o que aconteceu com o endemoniado de Gadara, que lá em Gadara fala que ele, aliás, em Marcos fala que lá em Gadara, ele entrava no cemitério e ele comia os corpos dos mortos, praticava, o canibalismo. Eu acho interessante que a Bíblia vai falar de Maria Madalena, e ela vai deixar claro, da qual Jesus expulsara 7 demônios. Os demônios são nossos inimigos, mas o apóstolo São Pedro diz: sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. E resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Nós não poderemos nunca nos olvidar desse inimigo, que João diz assim: não deis lugar ao diabo. Um dia Pedro estava lá na igreja e ele falou uma coisa cheio de boa vontade. Meu pai já descansa no Senhor, que de boa vontade o inferno, de homens de boa vontade o inferno está cheio. Porque o Pedro foi todo na boa vontade: Senhor, ninguém te toca. E Jesus falou: quem fala não é um homem consciente, quem fala é Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Ai, te repreendo, afasta-te de Pedro. Veja que é interessante que ele queria um negócio com Pedro, porque lá em Lucas 22, Jesus fala assim: Pedro, vem cá, tem uma palavra, sabe com quem que eu conversei agora mesmo? Quem? Com Satanás. Satanás veio aí de novo. Satanás é terrível, hein? Satanás é terrível, veio aí de novo. E sabe o que ele me pediu? Pediu você. Mas eu quero dizer para você, Pedro, que eu intercedi ao Pai por você. Porque a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo, mas ela diz também: aquele que é de Deus, aquele que é lavado e remido no sangue de Cristo, o maligno não lhe toca. Aleluia, há uma proteção de Deus em você. Aleluia, glória a Deus. Eu já enfrentei muitas vezes Satanás, muitas vezes lutas espirituais que o diabo se apresentou para mim, muitas vezes, e todas as vezes o Senhor me dá autoridade para dizer: o Senhor te repreenda, Satanás, o maligno não lhe toca, você está protegido pela mão de Deus. O segundo inimigo é a carne, e a carne, ela é o tecido humano, a carne é o corpo humano como um todo. A carne é o ser humano na sua fragilidade, e a carne é uma natureza pecaminosa. Quando eu penso em carne, eu penso em duas expressões gregas. A primeira expressão grega é a expressão soma. Soma quer dizer corpo. O corpo não é mau, o corpo é bom. Agora, a segunda expressão é sarx, e sarx é uma inclinação para o pecado. Uma inclinação para o pecado que faz a gente produzir obras terríveis, obras que são descritas lá em Gálatas,
Obras que Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Obras que o apóstolo São Pedro, ele diz que são concupiscências dos homens, que fogem da vontade de Deus. Toma cuidado com a sua carne. Não é com o seu corpo, não é com soma, o seu corpo, soma. Não é o seu corpo, é a carne. O que é a carne? É uma inclinação para o mal. A Tostines vendia mais porque era fresquinho, ou era fresquinha porque vendia mais? E o homem? O homem, ele não é pecador porque peca. Ele peca porque ele é pecador. E o que nos faz pecadores? O que nos faz pecadores é essa inclinação para o mal. Veja que a gente não consegue ficar só na justiça. A gente não consegue ficar só na verdade. Por mais genuíno que sejam, e legítimos que sejam todos os nossos intentos e todos os nossos sentimentos, um fio de pecado tem ali. O Agostinho de Hipona, no livro Confissões de Agostinho, ele fala uma coisa tremenda. Ele diz assim: irmãos, tomem cuidado com as virtudes, porque as virtudes podem ser tiranizadas pelo pecado e pela carne. Aí ele ilustra o amor, ou vou citar um só por causa do tempo. Ele ilustra a humildade. Ele diz: tem gente que é tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, que tem orgulho da humildade. E aí, o que aconteceu? Satanás, ele tenta colocar orgulho. Quando ele vê que você não dá lugar para o orgulho, então ele coloca humildade. E mais humildade, e mais humildade, e mais humildade, e mais humildade, a ponto de você andar orgulhoso de tanta humildade. Satanás monta, a carne monta nas virtudes e utiliza as virtudes. A lei é boa, sim ou não? E o Agostinho diz: cuidado, porque primeiro ele quer te fazer agir contra a lei, mas quando você luta e diz: não, eu vou agir na lei, aí ele diz: então haja mais na lei, haja mais na lei, mais lei, mais lei, mais lei, mais lei, e aí você se torna um legalista. E ele diz: é isso aí. É isso aí, é isso aí. Cuidado com a carne. Vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O terceiro inimigo é o mundo. A Bíblia vai nos mostrar o mundo como terra, o mundo como conjunto de nações, o mundo como raça humana, o mundo como universo, o cosmos, e o mundo como um sistema contra Deus. Quando o Senhor Jesus vai utilizar João, lá em 1 de João 2,15, para dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João quer dizer ali, o que Cristo quer dizer, o que o Espírito Santo quer dizer, não é um mundo cósmico, não é amar a praia, a lua, a estrela, os planetas, é amar esse sistema caído do mundo. Darwin coloca um modelo do que diz respeito ao sistema do mundo. E ele descreve o sistema do mundo dizendo que o sistema do mundo é aquele que se estabelece onde o mais forte supera o mais fraco. É a seleção natural das espécies. Quem puder melhor se adaptar e ser mais forte, suplantar o outro, prevalece. Mas aí vem Jesus e diz assim: se você se julga mais forte, suporte os mais fracos e carregue os mais fracos nas suas mãos. O valor do mundo é assim, Romildo. Ô Romildo, o valor do mundo é assim: você é mais forte, então prevalece. O valor de Cristo é: você é mais forte, então você tem obrigação dupla, por você e pelo outro. A gente não é diferente quando faz o mesmo. A gente é diferente quando faz o excepcional. E o excepcional aqui é sendo forte, não massacrar, não entrincheirar. Sendo forte, não humilhar, não segregar. Sendo forte, suportar os mais fracos e levar os mais fracos para a glória do Senhor. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Mas se estabeleceu aqui uma regra predatória. Essa predação, ela vem até o crente. Quando chega no crente, o crente é diferente. O crente age na contrariedade do mundo, na contracultura do mundo. Outra coisa, a lição de número 6, as nossas armas espirituais. E o nosso texto foi 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
A verdade prática foi, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A primeira delas é a palavra de Deus. Em Mateus 4, Jesus venceu Satanás com o quê? Com a palavra. Está escrito. Satanás dizia, está escrito, e Jesus dizia, também está escrito. Aleluia. Em 1 de João, capítulo 2, 14, jovens, eu vos tenho escrito porque vocês são fortes e vencestes o maligno. E por que vocês são fortes e vencestes o maligno? E por que vocês têm recebido as escritas? Porque a palavra de Deus está em vós. Aleluia. Em Efésios capítulo de número 6, a palavra de Deus é ilustrada como uma espada. E a espada é um instrumento de vitória e não de suportamento. O escudo suporta ataque, mas a espada derrota o inimigo. Com a fé eu suporto os ataques, mas com a palavra eu venço os inimigos. A vitória de Deus para nós através da palavra. É por isso que nós precisamos ler, meditar, estudar sistematicamente, amar a palavra de Deus. Parabéns aos irmãos. Um domingo bonito desse daqui de sol, podiam estar no parque com a família, podiam estar em casa, né, tomando um café abençoado ali com a família. Vocês se abdicaram de tudo isso para vir aqui ouvir a palavra de Deus. A palavra seja abundante em vós, seja abundante em vós. O John MacArthur, ele escreve um livro chamado Pense Biblicamente. Aí depois ele diz, olha, a gente só pensa biblicamente quando nós lemos, saturamos a nossa mente da palavra. Saturemos então a nossa mente da palavra. A segunda arma é a oração. Orar é falar com Deus. O Salmo 55:17 diz, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a Deus, e Deus ouvirá a minha voz. Ora a Deus, irmãos. Não existem vitórias na vida cristã sem a oração. A oração é um meio de graça, aleluia, e ela é um meio de graça utilizado por Jesus. Jesus orou intensamente, Jesus orou extensamente, Jesus orou teologicamente correto, e Jesus orou para nos dar o exemplo. Orem, orem e orem. Eu gosto muito da história do Billy Graham. Aí diz que o Billy Graham foi visitar um museu destinado a Wesley, a John Wesley. E o Billy Graham tinha 12 anos, foi visitar lá, e aí entravam nos cômodos e o guia ia explicando. Aí quando entraram no quarto do John Wesley, tinha perto da cama assim, tinham duas marcas no chão. Aí os meninos ficaram todos impressionados quando o professor disse, olha, ali tem as marcas dos joelhos do John Wesley. Aí tá bom, aí passaram por outros cômodos e foram embora. Quando estavam indo embora no ônibus, sentiram a falta de um garoto, voltaram correndo, tinha um garoto de 12 anos lá. Que garoto, o que esse garoto estava fazendo? Ele colocou os dois joelhinhos dele na marca do joelho do John Wesley, assim, na marca do joelho do John Wesley. E ele inclinou a cabeça sobre a cama lá, que era a cama do John Wesley. E aí o guia foi e falou, menino, sai daí, vamos embora. Quem era aquele menino? Billy Graham. Aleluia, glória a Deus. Como é que o ministério começa? É na oração. Como é que ele se mantém? É na oração. Como é que a gente se sustenta? É na oração, é na oração, é na oração, é na oração e é na oração. Eu gosto muito do John Knox, aleluia. Quando ele, aliás, John Knox não, o David Livingstone. O David Livingstone, quando ele vai para a África, e ele fica 40 anos na África. Aí um dia ele está doente e a comissão lá, missionária inglesa, manda buscar ele. E quando eles vão lá buscar o David Livingstone já tinha morrido, e o corpo dele estava lá aguardando para ser removido para a Inglaterra. Aí o pessoal fala, então nós vamos levar o corpo dele para a Inglaterra. Os nativos lá da África falaram assim, espera aí, você até pode ir, e levar o corpo dele, mas o coração dele tem que ficar aqui na África, porque esta era uma palavra dele, e o coração dele vai ficar onde? Nós vamos arrancar o coração dele, nós vamos sepultar o coração dele perto da árvore, onde todos os dias, 3 vezes ao dia, ele vinha orar. Aleluia. Esse homem tinha o coração na oração, e o coração aqui na África. Aí arrancaram o coração do David Livingstone, levaram o corpo dele e sepultaram lá na árvore, a árvore da oração do David Livingstone. Nosso coração precisa estar, aleluia, na oração.
É assim que a gente vai fazer obras extraordinárias para Deus. Eu sinto em dizer para você, se você não é um crente que ora, você não vai viver o esplendor da vida cristã. O esplendor da vida cristã está reservado para aqueles que dobram os joelhos e que se derramam diante de Deus. Há camadas do desenvolvimento espiritual, e tem gente que fica só nesses primeiros patamares e nesses primeiros degraus, mas Deus quer nos fazer subir a níveis mais excelentes e mais altos, e esses níveis serão alcançados através da oração. E a terceira arma é o jejum. A lição de número 7, o perigo da murmuração. O textuário foi 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática foi: a murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. Murmurar é você falar mal de pessoas, é você falar mal de Deus, é você falar mal de situações. A murmuração, ela inflama a alma, ela angustia o coração, ela acaba com a comunhão dos irmãos. Que Deus nos ajude a refrear a nossa língua. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia tem uma teologia da língua. Um dia você para estudar sobre isso aí, a teologia da língua na Bíblia. A teologia da língua. A Bíblia, esse órgão aqui é terrível, né? Pela palavra está a vida e pela palavra está a morte. A língua, minha mãe falava assim: quem fala muito, Henrique, dá bom dia a cavalo. Um dia eu perguntei para a mãe, falei: mãe, mas como é que é isso aí? Ela falou: não, a pessoa quer falar tanto que ela vê um cavalo lá pastando, fala: e aí, cavalo, como é que está o pasto? Tem faltado, né, alimento, como é que é esse negócio? Minha mãe explicando para nós o ditado. Então, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Cuidado, refreia a língua, teologia da língua. A Joyce Meyer tem um livro bonito chamado Eu e Minha Língua Grande. Se você der um livro desse para uma pessoa, você não dirá que ela é linguaruda, mas você indicará sinais. Você pode arrumar uma briga, cuidado. Fala: senti de Deus de comprar para você Eu e Minha Língua Grande. Cuidado com a murmuração. Tiago diz assim: vejam, irmãos, que mistério é esse. A língua é o menor dos órgãos do corpo. No entendimento de Tiago naquele tempo, ele achava que era o menor dos órgãos do corpo. Hoje se sabe que tem outros órgãos menores. Mas, irmãos, vejam que a língua é o menor órgão do corpo, mas ela é comparada a uma centelha que incendeia todo um bosque. Sabe a centelha? Sabe? Vocês acenderam? Hoje vocês estão tudo com fogão elétrico que vira aquele negócio e já acende. Mas quem é aqui da velha guarda sabe que existiu antigamente fósforo. Esse riscava assim, ó, fazia uma centelhazinha. Não é assim? O isqueiro, você a centelha. E é uma fagulha, Você já viu? Agora vocês estão vendo aí as festas de São João, né? Os irmãos têm ido? Vai anotando aí, pastor. Vai anotando. Então os irmãos não têm ido, isso é bom. Mas vocês já foram em alguma festa de São João? Ou já viram fogueira, né? Não tem uma hora assim que a madeira lasca dentro do fogo? Ela lasca e ela solta assim uma faísca que ela sobe, sim ou não? Isso é uma centelha. Aquilo ali, se subir, se perde no ar. Mas se aquilo ali cair no mato seco, provoca queimadas terríveis. Nós vamos entrar no tempo de secura, de ar seco agora. Perigo, áreas assim secas, assim, perigo. Cuidado com a língua. A sua língua é para louvar a Deus. Consagra a sua língua para o Senhor. Isso aqui é para dar glória ao teu nome, é para louvar ao teu nome, é para te bendizer a ti, para render a ti glória. A lição de número 8, nós falamos sobre a confissão do pecado e abandonar o pecado. O textual era Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A verdade prática era: para desfrutar do caminho da restauração e da reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado, abandoná-lo de uma vez por todas. A confissão de pecado quer dizer lançar, jogar e tirar. Confessar o pecado quer dizer colocar o pecado diante de Deus, concordar que eu sou pecador e entregar esse pecado na mão de Deus, mudando de vida, abandonando. A confissão bíblica, ela não é a mera expressão, ela não é a mera fala, ela envolve um caminho, e esse caminho acontece primeiro
segundo Paulo, com uma tristeza que vem de Deus. Eu gosto muito do texto lá de Atos, capítulo de número 3, capítulo 2, né, que é a pregação de Pedro, que fala assim, que depois que Pedro pregou, o povo compungiu-se em seu coração. O povo ficou compungido. Essa palavra é uma palavra do arcaísmo da língua portuguesa. E essa palavra quer dizer o que? Compungir. Compungir quer dizer entristecer. O povo ficou triste. E aí, ali não tem explicação, mas Paulo explica, é a tristeza segundo Deus. Quem peca, como diz Charles Haddon Spurgeon, recebe um gláudio no seu rim. Gláudio é uma faquinha pequenininha que o soldado usava assim na bota. E quando ele não tinha mais nenhuma arma, ele pegava aquela faquinha. E aí ele escondia aquela faca, o inimigo se descuidava ali, ele colocava no rim aqui, Ele enfiava aquela faquinha aqui, ele matava o inimigo. Ele já tinha perdido a guerra, ele estava sem arma. Mas ele puxou um gláudio ali e jogou aquele gláudio. Então o Spurgeon diz, o gláudio, ele também, quando o crente peca, ele sente o gláudio. Ai, pecado nos dá dor. O salmista diz que apodrece os ossos, o coração se apequena, a gente fica com vergonha. E aí a gente diz assim, isso é para a morte. Não, isso é para a vida. Isso não é a prova de que Deus não está em você. Isso é a prova de que você está cheio de Deus. Porque só sente, aleluias, essa tristeza segundo Deus, aquele que foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós sentimos a tristeza segundo Deus. Aí nós nos arrependemos, metanoia, nos arrependemos. E quando nós nos arrependemos, a nossa mente muda quanto àquilo. Nós tínhamos prazer, agora a gente tem vergonha. A gente tinha satisfação de fazer, agora a gente tem culpa. A gente queria ter feito, agora a gente queria que nunca tivesse acontecido. E quem está trabalhando nesse processo é o Espírito de Deus, que vai abrindo caminhos no nosso coração duro, que vai abrindo veias no nosso coração duro, até que a palavra de Deus penetre, aleluia, no âmago da nossa alma. E ela promova ali então uma mudança de mente, uma mudança de sentimento, uma mudança de comportamento que nos leva à confissão. E aí a gente confessa os seus pecados. Tem que confessar para quem? Tem que confessar para Deus. Tem que confessar para Deus. Mas não tem só que confessar para Deus. Tiago diz, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, porque a oração, ela é muito poderosa em seus efeitos. A gente usa essa expressão para outras coisas, né? Tipo assim, a oração é poderosa em seus efeitos para abrir uma porta de emprego. A oração é poderosa em seus efeitos para curar um doente. A oração é poderosa em seus efeitos, mas ali no texto original de Tiago, a oração é poderosa em seus efeitos para perdoar pecado. Aleluia, porque de todas estas dificuldades, a mais premente, a mais delicada, a mais poderosa, aleluia, é o pecado. Empregado ou desempregado, você entra no céu, sim ou não? Doente ou curado, você entra no céu, sim ou não? E em pecado, você entra no céu? Lá só entra aquele que lavou a sua veste, aleluia, no sangue do Cordeiro, através da confissão e da oração. Fala para o seu irmão, confessar te cura. Aleluia. Fala para ele, confessar te cura. Aleluia. Quando você confessa, você é curado pelo poder de Deus, pelo abraço do irmão, pela oração do irmão. Para nós irmos para a conclusão, nós temos mais 3 lições aqui rapidinho, eu concluo em pouco tempo. A primeira, a 9ª lição, foi o tema dela, resistindo à tentação no caminho. Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. No lugar de ceder à tentação, foi a verdade prática, no lugar de ceder à tentação é melhor triunfar sobre ela. A gente tem que lembrar que a tentação sempre estará presente. E por que estará presente? Por causa de Romanos capítulo 7, versículo 24. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está falando do sistema prisional romano. E lá no sistema prisional romano, quando o indivíduo morria ou era assassino, né, matava o outro, e esse indivíduo que foi o assassino podia receber várias punições, e uma das punições era ter que carregar o corpo do morto grudado no seu corpo.
Se o indivíduo matasse uma pessoa pequenininha, magrinha, até dava certo. E se o indivíduo tirasse a minha vida? Ele não ia durar muito não. Se o senhor, Deus me livre e guarde, né? Mas se eu tivesse matado o senhor, eu estava bem, porque eu amarrava o senhor nas costas, o senhor é levinho. O senhor tal, eu levo o senhor. Agora e se fosse o contrário, hein? Meu pai. Varão, Deus nos livrou disso aí, graças a Deus. Mas o pior não era o peso, o pior era que o corpo começava a apodrecer, decompor-se, e os micro-organismos desse corpo começavam a comer as costas do outro, e o outro ia morrendo junto com esse corpo morto. Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Eu tenho um corpo morto aqui atrás de mim. Alguém disse, foi o Lutero, né, que disse assim: eu pensei que eu ia sepultar meu velho homem lá, matar meu velho homem no batismo, mas o desgraçado sabia nadar. E de fato a gente está com ele aqui, e não é fácil. E a gente diz assim: meu Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Aí Paulo rompe, diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Quando que eu só serei santo? Quando que eu vou viver só a vontade de Deus? Quando que eu vou só viver a palavra de Deus? Quando que eu vou fazer o que Deus quer? Quando que o pecado já não será um atrativo para mim? Quando que eu vou viver sempre o ideal de Deus, a vontade de Deus? Porque é a vontade de Deus que é boa, santa, perfeita e agradável. Quando que eu vou parar de sofrer com o pecado? Quando que eu vou parar de sofrer com as más escolhas, com os maus caminhos, com as más companhias? Quando? Aí Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Aí no versículo 25 ele diz assim: eu dou graças a Jesus Cristo, eu dou graças por Jesus Cristo, eu dou graças porque Cristo, aleluia, Cristo me livra do corpo desta morte. Aleluia. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, dê uma palavra de adoração a Cristo. Mas graças a Deus por Cristo. Por Cristo e por Cristo. Graças a Deus por Cristo. Graças a Deus por Cristo. Aleluia. Um dia chegaram para o Lutero e disseram assim: Lutero, aliás, Lutero que conta, né, que ele ficou lá um ano fazendo a tradução para o alemão. Aí ele conta isso, diz que Satanás chegou para ele e disse assim: você é pecador, você é um ímpio pecador, rapaz, você vem pousar de crente aqui, fazendo traduçãozinha de Bíblia, você acha que essa tradução de Bíblia vai te salvar? Essa reforminha que você está fazendo aí, você é um pecador. Aí diz que o Lutero caiu assim, Satanás pressionando. E aí ele falou assim: então vou escrever o que você faz. Satanás foi e começou a escrever: você é um pecador, e começou a escrever. Aí diz que no auge do desespero, o Espírito de Deus tomou o coração de Lutero. E Lutero pegou o papel e disse assim: agora escreve aí, Satanás, escreve aí, no finalzinho. Mas o sangue de Cristo, só o sangue dele, me purifica de todo pecado. O sangue de Cristo me purifica, me lava, me limpa, me santifica, me redime. A gente pode levantar as mãos para a glória a Deus, dá aleluia, para bendizer ao Senhor, para engrandecer seu nome, para dizer que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo é que me purifica, é que me justifica, é que me redime, é que me lava, é que me autoriza, é que me torna propício. É o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo. Não é nada mais, é só o sangue de Cristo. É do Spurgeon um pensamento que diz: o pecado e o inferno estão casados.
mas o arrependimento e o sangue de Cristo anunciam o divórcio. Aleluia. Cristo olha e diz assim: não, esse daí não, esse aí está salvo. Na 10ª lição, nós estudamos sobre o desenvolvimento de uma consciência de santidade. O texto áureo foi Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E na verdade prática, nós aprendemos que na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. No hebraico, santo é kadosh, é separado. No grego, santo é hagios, é exclusivo. E a Bíblia fala de 3 estágios de santidade. Uma santidade posicional. Nós estamos santificados em Cristo porque Ele nos arrebatou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu Filho, no reino do seu amor. A segunda é a santificação como processo. Seguir a paz com todos, e a santificação, seguir aí tem a ver com caminhada, com palmilhação. E o terceiro e último nível é a santificação final, quando Cristo nos livrará do corpo desta morte. Na lição de número 11, a Bíblia fala, nós estudamos a respeito da realidade bíblica do pecado, ou melhor, do inferno. E o texto áureo foi Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática é que o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da jornada. Quando a gente estuda na teologia a respeito do inferno, nós aprendemos que existe o Tártaro, que é o lugar dos anjos caídos, e que no Tártaro tem uma divisão entre anjos que ficam caídos, que ficam soltos, e anjos caídos que estão presos. Nós aprendemos a respeito do Hades. O Hades é a dimensão aonde os ímpios do Antigo e do Novo Testamento se encontram. Nós temos o Sheol, ou seio de Abraão, que é uma dimensão onde os santos do Antigo Testamento estavam. E nós temos o Lago de Fogo, que é o lugar onde tanto Satanás, seus demônios, os ímpios, a morte e o próprio inferno serão lançados. E por fim, nós temos na Bíblia a teologia de que é possível viver o inferno nessa própria vida, no sentido de que a vida pode se tornar tão cruenta, tão ruim, tão péssima, que ela se assemelha a uma vida infernal. Mas nós terminamos a nossa lição aprendendo que isso não é para nós. O Senhor reserva para nós algo mais excelente, mais nobre, mais glorioso. O inferno não é o lugar dos salvos. O inferno não é para você e nem para a sua família. Na lição de número 12, nós aprendemos a respeito da bendita esperança. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática é a esperança cristã, é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores desta jornada. O crente tem uma característica. O crente é diferente, irmãos. O crente, ele é cheio de esperança. Fala para o seu irmão: você tem uma marca distintora. Você tem esperança. Aleluia, você tem esperança. Aleluia, o crente, ele é cheio de esperança. Vejam que interessante, uma ousadia. Nossa, pastor Sérgio, já estou terminando. Meu tempo já foi do aquele regimental, mas eu estou acompanhando no meu celular aqui eu tenho, ali está um pouco adiantado, né? Então se tiver outro relógio ainda, eu vou usar outro. Se tiver um relógio aí que tiver mais certo do que o meu, irmãos, tem que, entendeu? Simples como a pomba e prudente como a serpente, vai usando os caminhos que você tem. Mas você está atrasado. Bom, naquele ou nesse, porque nesse aqui eu estou no horário, né? Eu queria estar um pouquinho, mas eu estou terminando, prometo, né? O crente tem esperança. Veja que ousadia nossa. O médico diz assim, está desenganado, o médico. Aí o médico junta uma junta médica, que são vários especialistas, sim ou não? Diz, está desenganado. A gente vai lá, a pessoa está sustentada só pelo aparelho. Qualquer pessoa em são juízo chegaria diante do leito e diria assim: já era mesmo, é uma questão de tempo. Aí vai um crente lá. O crente vai lá e diz assim:
Todo mundo disse que já não tem mais jeito? Sim. Então é possível que aconteça um milagre aqui. Mas meu amigo, eu não estou entendendo. Todo mundo está falando, você não está entendendo? Todo mundo está dizendo, não tem jeito. Então, mas é quando não tem jeito que Jesus entra. É exatamente aí mesmo. Não tem jeito, acabou tudo. É isso, já tem laudo, tem lá o exame necroscópico feito lá, o laudo de necropsia feito lá, já está quase faltando assinar. Mas, puxa vida, se Jesus quiser, Jesus faz. E o crente não para só naquela palavra, não. Ele vem para a igreja e ele reúne os irmãos e começa a fazer oração. E ele não só faz oração, não. Ele pega um ônibus, vários carros e vão lá para a porta do hospital orar. Eles vão fazer campanhas do monte. Você diz, meu Deus do céu, o que vocês têm? Todo mundo está falando que não tem jeito. O que ferve no nosso coração é esperança. Esperança. Quando todas as alternativas aqui dizem, não dá mais jeito, não dá mais certo, não é mais possível. Aleluia, nós sabemos que há um Deus que quando Ele fala, o morto vive. Quando Ele fala, o doente é curado. Aleluia, quem tem esperança? Nós temos esperança nessa vida e temos esperança da vida vindoura. Paulo, quando ele vai escrever aos Tessalonicenses, ele fala uma coisa muito linda. Ele fala assim, mas nós não somos como aqueles que não têm esperança. Quando ele escreve aos Colossenses capítulo 4, ele fala assim, nós somos diferentes. A gente faz parte de outro grupo, um grupo que é tido pelo mundo até meio como 13, 14 ou 15, meio tantã. Esse povo é meio tantã. O que é o tantã? Mãe, o que é tantã, mãe? Tantã é gente que não regula bem, meu filho. Mamãe falava, quem não regula bem, meu filho, é o tantã. Você acha que o mundo olha para você com essa sua ousadia e acha você normal? Você é meio tantã. Mas Paulo diz assim, que aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria diante de Deus. E Deus usa essa loucura para o mundo para confundir a sabedoria do mundo, essa fraqueza segundo o mundo para confundir a força do mundo, né? E os que não são segundo o mundo para confundir os que são. Deus seja louvado pela sua esperança. Fala para o seu irmão, você é diferente porque você tem esperança. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, com a autorização do pastor. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Nós temos que ter esperança nesse mundo, amém, irmãos? Amém. Mas nós temos que equilibrar as coisas, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, acho que é 29, que quem espera em Deus só para essa vida é o quê? O mais miserável dos homens. A gente tem esperança nessa vida, mas a gente não tem só esperança nessa vida. Nós temos esperança que um dia nós vamos encontrar a cidade celestial. Você não pertence a esse mundo. O Senhor tem coisa mais nobre, mais excelente para você. Você é cidadão do céu. A última lição fala sobre a cidade celestial. Nós cremos na cidade celestial. Nós estaremos lá. Você vai estar lá? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu termino a minha fala aqui citando o seguinte. Tem um texto na nossa sequência, né, escatológica do pré-tribulacionismo, não dá para eu finalizar aqui, mas tem uma passagem lá que fala que quando nós chegarmos nos céus, depois arrebatados, nós participaremos do tribunal de Cristo e depois nós participaremos das bodas do Cordeiro e depois da ceia das bodas. E o que são as bodas do Cordeiro e a ceia das bodas? São casamento. Aí a igreja casará com Cristo. Paulo diz, grande é este mistério, o mistério do casamento da igreja com Cristo, né? Então como é que vai ser esse negócio de casamento da igreja com Cristo? Porque Jesus falou que lá no céu, em Mateus 22, não tem casamento, não se casam e não se dão em casamento, todos lá seremos assexuados, né? Nesse sentido de não termos casamentos. Então, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala do casamento da igreja com Cristo, então haverá um casamento, não entre nós, tá bom? Por isso que é até que a morte os separe.
Eu estava um dia dando um encontro de casais, quando eu terminei, o irmão falou: estou muito feliz, pastor. Falei: por quê? Por tudo que eu ouvi aí, mas teve uma coisa que o senhor falou que eu achei legal. Eu falei: o que foi? Que é só até a morte. Oh, que bênção, pastor. Isso aí já traz um alívio para mim tremendo já. Imagina, né? A mulher procurando um homem e fala: não, é só até a morte. Você não lembra? Não, é só até a morte. Aqui é lugar de delícias. O homem procurando a mulher fala: não, sai, vai com Jesus lá. Jesus, chama ele aqui, ó. Estou brincando. Até que a morte o separe, né? Mas o casamento da igreja com Cristo, amém? O casamento da igreja com Cristo. Como que se dará esse casamento? Eu uma vez li um teólogo, o pastor Russell Shedd, e o Shedd deu uma explicação que eu aceitei aquela explicação. O que será o casamento da igreja com Cristo? Não é que vai ter um entrelaçamento, a igreja com Cristo. Não é uma relação assim mitológica, não é isso. É uma união perfeita. O que é o casamento da igreja com Cristo? É uma união perfeita, em que Cristo será projetado na igreja a ponto de cada crente lá ser confundido com Cristo plenamente. Hoje nós temos lampejos da nossa semelhança com Cristo. Hoje nós temos lampejo. O Charles Finney um dia saiu de casa e aí ele volta todo branco assim. Aí a mulher dele fala: o que foi, Finney? Aí ele diz: eu acabei de ver Jesus no rosto de um homem. Mas isso são lampejos. Alguns parecem mais, outros parecem menos. Mas a gente tem hora que parece, tem hora que não parece. Tem hora que a gente é filho segundo a imagem de Deus. Tem hora que a gente é filho segundo a imagem de Adão. Tem hora que a gente parece com um. Tem hora que a gente parece... Cada hora a gente parece com um. Mas quando nós chegarmos lá, a nossa união com Cristo será tão perfeita que nós seremos confundidos com Cristo. É capaz de nos corredores dos céus eu te encontrar e eu dizer para você assim: Jesus, estava querendo te encontrar aqui para falar umas coisas para o Senhor. E aí você vai dizer: não sou eu não, eu sou fulano de tal. É capaz de você encontrar outra pessoa e você falar assim: Jesus, eu quero falar. E diz assim: não sou eu não, eu sou fulano de tal. Todos nós pareceremos plenamente com Cristo. Quem tem essa bendita esperança? Cristo será projetado em você. Cristo será, aleluia, demonstrado em você, refletido em você. Eu acho interessante que quando Estevão, ele vai morrer lá em Atos 7, quando vão dar a última pedrada na cara dele assim, aí olham para o rosto do Estevão. Aí quando olham para o rosto do Estevão, dizem assim: ele tem um rosto semelhante ao rosto dos anjos. Ele tem um rosto igual rosto de anjos. O Estevão naquela hora assim, talvez sentiu um orgulho, né? Falou: que bom, vou morrer agora, mas tá bom, tudo bem. Um parecer com anjo é bom. Mas o Senhor Jesus tem coisa mais excelente. Não é parecer com o Gabriel, nem com Miguel, nem Rafael, que a igreja católica que cita que tem Rafael. Não é parecer com Rafael, é parecer com o próprio Cristo. Nós o veremos como ele é, nós estaremos com ele. E 1 de João 1,3 diz: e nós seremos semelhantes a ele. Fala para o seu irmão: a gente se encontra lá no céu. Aleluias, aleluias, a gente se encontra lá. Uramacanduri machurabai, uramachura macandarabai. Oh, aleluia, oh, aleluia. A imagem de Cristo em nós será uma imagem perfeita. Vocês aqui não são da época, vocês já são da época da televisão digital. Uma micro antena já pega a televisão, mas eu sou da época de colocar bombril na antena da televisão. Aliás, eu sou da época de ser disciplinado por ter televisão. Depois tinha televisão e ela não pegava. E tinha uma televisão lá que era complicada, porque tinha a imagem, mas de repente passava um avião, aí voltava a imagem, aí acontecia, voltava a imagem. Agora a imagem é nítida, não é? Hoje eu olho para você, eu vejo Cristo em você, vejo Cristo em você. Você, rapaz, eu vejo Cristo. Mas tem dia que eu olho para você, eu digo assim: eu não vejo tanto Cristo ali não, o negócio ficou meio... Mas naquele dia que nós nos encontrarmos com Ele, a nossa feição será semelhante à feição de Cristo. E nada mais embotará, nada mais maculará, nada mais, aleluia, impedirá a imagem de Cristo a ser refletida em nós.